Olá, boa noite. No ar, mais um programa Carlos Benincá. No programa de hoje teremos a entrevista com o Paulo, do Conseg. Vai falar sobre a questão de segurança do bairro da Água Verde. E também teremos a participação aí do professor Ivan, que ele vai falar sobre a língua Esperanto. E agora vamos ver aí a dica de saúde com o professor Dr. Roberley Araújo Assad. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Estou aqui para falar para vocês sobre odontologia. E hoje eu quero falar sobre a recuperação do seu sorriso. Muitas pessoas perdem os dentes cedo ou tardiamente e, obviamente, querem restaurar o seu sorriso, né? Com o desenvolvimento da odontologia, os implantes dentários são uma ótima opção para você reaver o seu sorriso. Cada vez mais pessoas estão procurando em clínicas, consultórios, fazer um plano de tratamento para recuperar e restaurar o seu sorriso. Implantes dentários são pinos de titânio que são colocados no osso diretamente. É uma microcirurgia, totalmente indolor. Você tem todo o aparato da odontologia moderna, brasileira, que é uma odontologia de ponta a nível mundial. Em qualquer clínica de grande porte, você vai ter um implantodontista especializado para reaver e fazer essa microcirurgia. Haverá avaliações prévias para você fazer um diagnóstico com imagens radiográficas, tomográficas, para ver a espessura dos seus ossos mandibulares e maxilares. Consequentemente, após esse diagnóstico, qual o estilo de implante, que é a raiz do dente, vai ser colocada no seu osso. Depois de um período de 3 a 6 meses, quando houver a osteointegração, que é a cicatrização do implante no osso, haverá a possibilidade de colocar um dente novo ali, uma coroa, uma prótese. E essa prótese você vai poder mastigar e sorrir. Então, as restaurações dentárias, a restauração do seu sorriso, hoje em dia, é muito viável devido à implantodontia. No próximo bloco, eu quero falar com vocês sobre a estética dentária e o clareamento. Até breve. E agora vamos com a entrevista com o nosso convidado do programa. É o presidente do Conseg do bairro Água Verde, Paulo Roberto Santos. Boa noite, Paulo. Obrigado pela sua atenção, ter dado ao programa, de ter aceito o nosso convite e falar um pouco sobre o Conseg. O que é o Conseg do bairro Água Verde hoje? Perfeito, Carlos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente o convite que nos foi feito, né, para estarmos participando do teu programa. E sobre a questão do Conseg, né, que foi criado a partir do ano de 2006, pelo jornalista José Gil Almeida, e que a partir do ano de 2012 eu assumi, né? E a nossa primeira intenção à frente do Conseg foi procurar torná-lo mais conhecido da comunidade. Hoje o Conseg ele tem um papel muito importante dentro de uma comunidade, né? É difícil, é um trabalho árduo, né? Porque você fica à mercê dos marginais, né? Como o presidente do Conseg, que se trata sobre segurança. Fica muito difícil, né, hoje, Paulo, né? Realmente, Carlos, é bastante difícil o nosso trabalho, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho de fundamental importância, porque através dele nós conseguimos auxiliar as autoridades policiais no sentido de melhorar a questão da segurança pública no bairro. Segurança pública, diga-se de passagem, não está restrita somente à questão do assalto, envolve muito mais coisas, desde arborização, calçamento, iluminação, asfaltamento, até a questão do trânsito também influencia na situação da segurança. Recentemente, nós fomos chamados pela comunidade para participar numa situação num local na Guilherme Pugsley, esquina com a Brasília Tiberê. Então, nós temos lá uma situação bem complicada e os moradores do local solicitam à prefeitura a instalação de um sinaleiro.
Então, através do CONSEG, nós conseguimos conversar com o IPUC, com a Regional do Portão, que nos atendeu muito bem, por sinal, e conseguimos agora, semana passada, a Prefeitura vai implantar, então, o semáforo, que era um pedido da comunidade de grande importância. E nós ficamos satisfeitos de podermos contribuir. Numa outra situação, nós fomos convocados pela comunidade para um caso específico que envolve segurança e está relacionado com o meio ambiente, que é no Rio Guaíra. Hoje nós temos no bairro, no final da rua Dom Pedro I, um trecho, mais ou menos em torno de 300 metros, onde existe o Rio Guaíra e que chega até a Avenida Kennedy. Então, nós estivemos lá, a pedido da comunidade, e percebemos uma situação de total abandono. Mato crescido, lixo dentro do leito do rio, até sofá, Carlos, existia dentro do local. E problemas relacionados com drogadição, prostituição, assalto. Os moradores não podiam mais passar pelos locais lá, e criando uma série de situação difícil para todos que residem no local. Então, nós conseguimos um encontro com o secretário do Meio Ambiente, o Renato, que nos recebeu muito bem na Secretaria do Meio Ambiente, e, de imediato, ele pediu à Prefeitura, através da Regional do Portão, que agiu prontamente, mandando fazer a roçada do local, a limpeza de todo o rio, e nós tivemos um acordo lá com o secretário, no sentido de se criar um projeto de urbanização do local. Após esse acordo que nós firmamos lá na Secretaria do Meio Ambiente, nós já estivemos 2 vezes no Rio, com a Secretaria de Obras e também com a parte de arquitetura, para que se faça esse projeto, então, de revitalização do local. Então, a gente fica muito contente de poder perceber que essas ações estão acontecendo através do CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança do Bairro Água Verde, e que estão beneficiando a todos da nossa comunidade. Também agimos na questão da segurança, especificamente, no cemitério Água Verde, que era um local bastante problemático, onde nós tínhamos assalto de veículos, pessoas que iam velar os seus entes queridos, né? E se surpreendiam depois com o veículo ou até com assaltos que eram realizados no local. Então, nós conseguimos, com a participação da iniciativa privada, que se instalassem câmeras de segurança em todo o entorno do cemitério, e nós conseguimos diminuir o índice de assalto lá em 80%. É mais um Hoje, bom exemplo. o bairro Água Verde tem um índice de assalto, roubo de arma, né? O bairro que mais tem furtos na capital aqui de Curitiba. Né? Hoje, em Curitiba, infelizmente, né, o bairro da Água Verde tem uma média de 2 veículos sendo furtados diariamente, o que é em torno de 60 carros por mês. É um índice muito altíssimo. Grande, muito alto. Perfeitamente. Né, hoje, inclusive, quando o morador da Água Verde precisa renovar a sua apólice de seguro, infelizmente ela custa mais caro, né, em virtude do alto risco de assalto tem mais existente isso no também, bairro. o seguro Exatamente, mais caro. O seguro mais caro. Nós temos hoje o metro quadrado, um dos mais caros de Curitiba, e infelizmente também temos essa situação envolvendo o assalto, e em virtude disso, um seguro com um alto índice de sinistralidade, né? E muitas vezes a pessoa é assaltada, é roubada também, roubo à residência, as pessoas não fazem o boletim de ocorrência. Qual é a importância hoje da pessoa registrar o boletim na delegacia para ter uma estatística, né? Carlos, como é que funciona aí? Isso é de fundamental importância. As pessoas acham que, muitas vezes, que não vale a pena, mas eu insisto, hoje é uma necessidade. Existe a polícia inteligente, né, que procura, a partir do momento que ela consegue identificar em determinados locais que existem problemas específicos naquele local, então ela vai fazer uma ação preventiva no local. E somente através do registro do boletim de ocorrência é que a
polícia consegue, a Secretaria de Segurança Pública, mapear esses locais problemáticos dentro da cidade. Paulo, eu vou pedir aí um intervalo, eu vou chamar aí o professor Ivan para ele falar a respeito da língua internacional. É uma língua nova que está surgindo aí para as pessoas conhecerem, e ele vai falar um pouco dessa língua bacana aí. Bonan vesperon. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. No nosso programa anterior, nós falamos sobre o início do Esperanto, sobre a infância de Zamenhof em Białystok, sua ida a Varsóvia e o lançamento do primeiro livro de Esperanto, cujo título era Lingvo Internacia, Língua Internacional, em 1887. O lançamento, como nós vimos, foi feito em russo, o livro foi lançado em russo, porque aquela região da Polônia estava sob o domínio do Império Czarista, e era mais fácil convencer a censura do czar a aceitar um livro em russo do que em polonês. Mas logo depois do lançamento do primeiro livro, surgiram edições em polonês, em alemão, em francês e, no ano seguinte, em várias outras línguas. Um detalhe interessante é o seguinte: eu falei que o lançamento do livro ocorreu em 26 de julho de 1887. No entanto, na Rússia vigorava o calendário juliano. Então, lá, a data foi 14 de julho de 1887. Como era esse livro? Era um livro pequeno, de 40 páginas, vendido ao preço de 15 kopecks, ou seja, 15 centavos de rublo. E, basicamente, ele tinha 4 partes. Na primeira parte, Zamenhof faz uma introdução, um prefácio e uma apresentação do idioma. Nessa apresentação do idioma, ele inclui a oração do Pai Nosso, em Esperanto, e 10 versículos iniciais do Gênesis, da Bíblia. Zamenhof não era um homem religioso, mas provavelmente ele fez isso porque esses textos são conhecidos em vários idiomas, existem traduções em vários idiomas e as pessoas poderiam compará-los, então, com aquelas versões que eles conheciam. Além disso, ele apresentou uma tradução de um poema de Heine, Em Sonho Vi uma Princesa, que ele traduziu do alemão para a nova língua que ele estava propondo, e mais 2 poemas originais de Zamenhof, Mia penso, ou seja, meu pensamento, e Ho mia cor, ó meu coração. Essa foi então a primeira parte do livro. Na segunda parte do livro, havia umas fichas que o leitor poderia destacar e enviar ao Zamenhof, dizendo que se comprometia a aprender o idioma caso 10 milhões de pessoas também o fizessem. Na terceira parte do idioma, tem-se um manual com um resumo da gramática, a apresentação do alfabeto do Esperanto e um resumo da gramática com 16 regras básicas. Por causa disso, muitas pessoas pensam que o Esperanto tem somente 16 regras gramaticais. É claro que nessa exposição que o Zamenhof fez, ele apresentou apenas um resumo da gramática bastante conciso. E no final, um vocabulário internacional russo, ou seja, Esperanto russo, com 917 raízes dos termos que ele havia usado no livro. Basicamente foi assim que surgiu o Esperanto, com esse livrinho de 40 páginas, lançado então por Zamenhof. Não foi fácil encontrar um editor para lançar esse livro, para editar esse livro. Depois de muito trabalho, Zamenhof conseguiu que a Casa Kelter de Varsóvia editasse o livro. Como o Esperanto utiliza o alfabeto latino com algumas adaptações, as 6 letras com sinais diacríticos, o Kelter teve que fundir tipos para a impressão do livro. Zamenhof pagou por esse trabalho e, como ele conseguiu o dinheiro, ele usou metade do dote do casamento dele para pagar o Kelter.
Até a próxima semana. Na próxima semana continuamos com mais um pouco sobre a história do Esperanto. Boa noite. Muito bem. Estamos de volta aí com o programa Carlos Benincá. Vocês viram aí um pouco da língua Esperanto com o professor Ivan. Mas retornando aqui, Paulo, vamos conversar mais um pouco aí sobre o CONSEG, Conselho de Segurança do Bairro da Água Verde. Né? É uma atividade difícil para um presidente, né? Que às vezes ele tem uma profissão diferente, né? de segurança, mas ele tem aquela vontade de fazer alguma coisa para a comunidade. E hoje você está sendo feliz, né, das tuas ações que você está tendo lá dentro, lá, né, do bairro, que está tendo um bom retorno aí através das autoridades, né, tanto da Polícia Militar como da Guarda Municipal, da Prefeitura. Você está tendo todo esse apoio. Perfeitamente. Hoje nós temos um apoio total aí da Guarda Municipal, temos um apoio importante da Secretaria de Segurança Pública através da Polícia Militar, Polícia Civil. E a nossa ideia partiu dos problemas que nós enfrentamos dentro do bairro, conosco, com nossos familiares, né? E entendemos que a melhor atitude seria nós nos unirmos dentro da comunidade e mostrarmos para as autoridades as nossas reais necessidades de segurança. A gente sabe, é importante destacar, do valor do policial. O policial é uma pessoa bem intencionada, uma pessoa que está preocupada em ajudar. Porém, nós temos um problema sério, que é o de contingente, né? Então, hoje nós temos uma realidade no Paraná, são aproximadamente em torno de 20 mil policiais, entre militares e civis, para uma população de 10 milhões e meio de habitantes. Então, se nós fizermos uma divisão, né, nós vamos chegar à conclusão que deveríamos ter hoje, atendendo o nosso bairro aqui, que seria o Água Verde, né, uma população de 80 mil pessoas aproximadamente, teríamos que ter aí um contingente em torno de 160 a 200 policiais atendendo a comunidade. E, na realidade, hoje nós temos um contingente que não passa de 50 policiais, né? Então fica complicado. Esses policiais ainda trabalham em turnos, né, de 12 e 48 horas. Né? Então, na verdade, você tem que dividir isso por 3. Então, você fica aí com um contingente mais ou menos em torno de 16 policiais. Hoje, qual é a população aí do bairro da Água Verde? É população, residência, né? Se tem viatura? Carlos, o bairro da Água Verde hoje tem uma população de aproximadamente 60 a 80 mil pessoas. É um bairro que tem uma grande concentração de moradores numa mesma quadra. Acho que é um dos maiores índices de pessoas morando num bairro de Curitiba, numa mesma quadra, em função da quantidade de prédios que a gente tem no bairro. E as reuniões de vocês do CONSEG, vocês fazem elas mensal, quinzenal? Como é que é feita as reuniões de vocês? Convidando a comunidade para participar, a saberem das ações do CONSEG. Perfeitamente. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e convocar a população do bairro da Água Verde para participar das nossas audiências públicas, que acontecem mensalmente, toda a última terça-feira de cada mês, às 19h30, na Avenida Água Verde, no número 663, ali onde ficam os bancos da região do Água Verde. E a participação da comunidade é bastante grande, ou eles é pouco, as pessoas assim que têm o interesse de ver que a comunidade está bem servida de segurança pública? Hoje, eu diria para você que já aumentou bastante da época que nós iniciamos o nosso trabalho. E para que nós pudéssemos aumentar a quantidade de pessoas que participam, uma das formas que nós encontramos foi promover uma caminhada. O nome da caminhada se chamou Abraço o Água Verde Mais Seguro, e ela aconteceu no domingo, agora no mês de junho, quando mais de 400 pessoas, num domingo com chuva, estiveram presentes, e nós andamos 3,5 km desde a Praça Sagrado Coração de Jesus, em frente ao cemitério do Água Verde, até a Praça do Japão. Foi uma caminhada bem interessante,
Achei que foi muito bem organizada. Nós tivemos o apoio de vários empresários, da Federação das Indústrias, que nos ajudou com camisetas que foram fornecidas para todos os participantes, e todos com o mesmo objetivo de chamar a atenção das autoridades para as nossas reais necessidades. Nós sabemos das dificuldades que eles têm, mas nós necessitamos que se tenham mais policiais fazendo a segurança chamada preventiva, né, em toda a cidade. Hoje o bairro Água Verde ele é um bairro assim da classe A, como a gente diz, né? É uma classe assim que ela é muito exigente, né? E a tua gestão aí parece que ela está sendo bem assim. Você recebe muita pressão assim sobre a comunidade. Você assumir essa gestão do Conseg e eles fazem muita pressão em cima de você? Olha, eu acho que o curitibano, de maneira geral, ele tem uma característica de uma pessoa mais introvertida, né? Em função da sua origem, né? E acho que com isso tem-se até os produtos que são testados na nossa cidade, né? Como modelo, se aqui for bem sucedido, em outras partes do Brasil também provavelmente serão. Então, o curitibano realmente é exigente e o morador da Água Verde não é diferente, né? E a gente está sempre buscando a participação das pessoas, porque esses desafios que fazem com que a gente consiga ser melhor. A gente quer agradecer aí, Paulo, a tua presença no nosso programa, né? Falando um pouco aí do Conseg, do Conselho de Segurança do bairro da Água Verde. Obrigado pela tua atenção aí, né? De ter aceito aí o convite da gente aí. Eu aqui agradeço e estamos sempre à disposição. É uma grande satisfação estar participando do teu programa e parabéns pela sua iniciativa de envolver a comunidade em assuntos tão importantes como o da segurança pública aqui em Curitiba. Ok, muito obrigado. E voltamos aí com o segundo bloco, aí, Dicas de Saúde com o professor Dr. Roberley Araújo Assad. Agora, nesse retorno, eu quero falar com vocês sobre clareamento dentário. Clareamento dentário, hoje em dia, nós temos de 2 tipos que pode ser feito no própria clínica ou consultório com o cirurgião dentista, ou aquele que é supervisionado por ele, mas é feito em casa, o caseiro. Os 2 dão resultados muito bons e muito rápidos para você ter um sorriso de artista mesmo, né? Nessas redes sociais a gente vê os adolescentes, jovens, mostrando fotos e sorrisos à vontade. E cada vez mais eles buscam um sorriso mais esbranquiçado. Por quê? Porque é uma satisfação, de liberdade, de segurança você ter esse tipo de sorriso, a busca pela perfeição no sorriso. O que pode acontecer que você tenha dificuldade é tentar fazer esse clareamento dentário sozinho. Não se aconselha a fazer clareamento dentário sem uma supervisão de um profissional especializado. Por quê? Pode ocorrer sensibilidade excessiva e também feridas na sua gengiva devido ao uso irregular desse clareamento. Então, a dica que eu dou hoje, tomem cuidado para não fazer nunca um clareamento dentário sem a supervisão de um profissional da odontologia, que é, hoje, no Brasil, uma das mais respeitadas a nível mundial. Então, fica essa dica. Próxima semana a gente está aqui. Muito obrigado e até breve. Bonan vesperon. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Já falamos, então, sobre o lançamento do Esperanto, sobre o livro Lingua Internacia. Hoje eu gostaria de enfocar um pouco mais sobre como o Zamenhof concebeu o seu projeto e o lançamento do seu projeto. Zamenhof tinha a clara noção de que uma língua é uma construção social. Uma língua não pode vir da cabeça de uma pessoa, por mais genial que essa pessoa seja. E disso Zamenhof sabia. Por isso, ele lançou o livro de uma forma tão modesta, um livro tão pequeno, com apenas 40 páginas. Vejam, o livro continha o vocabulário, continha 917
raízes, e que cabiam em uma folha impressa dos dois lados. A última versão do dicionário Plena Illustrita Vortaro de Esperanto, lançado em 2005, é essa aqui, tem mais de 1.200 páginas. Como o vocabulário de Esperanto cresceu tanto, foram os falantes que fizeram isso. Foram as pessoas, no uso da língua, que fizeram com que o vocabulário crescesse dessa forma. Não apenas o vocabulário, mas também a gramática, relações morfológicas, a sintaxe do Esperanto foi evoluindo ao longo do tempo. Um exemplo que eu posso dar para vocês de como ocorreu a evolução no Esperanto é a palavra computador. No tempo do Zamenhof não havia computadores, então essa palavra não havia lá no início do Esperanto. Quando surgiu a necessidade de uma palavra para expressar esse conceito, várias formas surgiram e concorreram. Por exemplo, a palavra computoro, a palavra ordinatoro e computilo. Durante um tempo as três conviveram, mas no final das contas, computilo acabou se tornando a mais popular, justamente porque está dentro do sistema do Esperanto. Usa o verbo computi, que significa computar ou calcular mediante o uso de um algoritmo, e o sufixo ilo, que significa instrumento. Então, instrumento para calcular por meio de um algoritmo, computador. Computilo, em Esperanto. E as outras duas formas foram perdendo popularidade e ficam registradas nos dicionários como palavras arcaicas. Esse é o processo de evolução no Esperanto, que é exatamente igual ao de qualquer outro idioma. No primeiro livro, Zamenhof inclui duas declarações que eu considero muito importantes. A primeira delas: uma língua internacional, como qualquer língua nacional, é propriedade de todos. Por isso, o autor para sempre renuncia a todos os direitos pessoais sobre ela. E a outra: qualquer pessoa tem o direito de traduzir esta brochura a qualquer língua. Ou seja, ele deixou o seu trabalho para as pessoas, deixou o seu trabalho para a humanidade, não desejando benefícios materiais para si ou para seus descendentes em função de sua produção intelectual. Gostaria de falar ainda um pouco sobre a origem do termo Esperanto. O nome Esperanto, de onde vem e o que significa? Zamenhof, quando lançou o livro, era médico recém-formado e precisava se firmar como profissional. Também era recém-casado. Ele havia se casado com Clara Zilbernick há pouco tempo. Ele então meditou assim: será que os pacientes vão consultar um médico que ocupa suas horas vagas criando uma língua, desenvolvendo uma língua, estudando uma língua planejada? Então, com esse receio, ele decidiu usar um pseudônimo. O livro não foi lançado com o nome de Zamenhof, mas ele usou um pseudônimo, Doctoro Esperanto. Isso em Esperanto significa doctoro, doutor, porque ele era médico, Esperanto, o esperançoso, aquele que tem esperança. Muito bem, pessoal. Estamos chegando ao final do programa. Obrigado pela companhia. Até semana que vem.